Olá, lindinhos da Pro. Olá, lindinhos da Pro. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, ao nosso espaço. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais de direito administrativo dentro da temática serviços públicos. Se você não é inscrito no canal, fica já o convite para você fazer a sua inscrição e, por favor, também nos abençoe e nos dê uma força deixando aqui o seu like no vídeo. Se você quiser, pause o vídeo, escolha a sua resposta, só depois coloque o vídeo novamente para rodar, para ver a resposta certa no slide seguinte. Você também pode usar essa sequência de slides como exercício, ou seja, você pode pegar esses exercícios e ir procurando na lei, nas normas ou na doutrina as respostas. Isso também é até uma forma de você treinar a lei seca, de você treinar teoria, porque muitas vezes a gente não consegue se concentrar direito para ler. Então, ler fazendo um exercício ajuda, porque nos dá um pouco mais de foco e de concentração. Tudo bem? Então, vamos começar nossos trabalhos. Muito bem, questão número 1 na nossa tela. Deixa eu dar aqui um avisozinho. Nessa temática serviços públicos, a gente não vai ter só uma lei em específico, só uma norma em específico para responder as questões. Elas podem estar, a resposta, elas podem estar na Constituição Federal, como na Lei 8.987 ou na Lei 11.079, que é a lei das PPPs, e alguns conhecimentos vão exigir conhecimento doutrinário. Então, escolha aí um administrativista e estude a temática serviços públicos. Eu indico Alexandre Maza, indico Maria Silva Zanella de Pietro, indico José dos Santos Carvalho Filho. Também tem os clássicos, Weiley Lopes Meireles, e também tem o Celso Antônio Bandeira de Mello. Mas para a questão 1 em específico, o comando está na Constituição Federal. Então, no que se relaciona à prestação de serviços públicos, o que é que comanda a Constituição Federal? Ela comanda que a prestação de serviço público incumbe ao poder público, e essa incumbência é sem exceções? Pause o vídeo e responda. Pronto, está errado. E olhem lá o artigo 175 da Constituição Federal. Se você estiver aí com seu caderninho, com seu bloquinho de anotações, ou com seu caderninho de revisão de bolsa, se você assistiu o vídeo de dica da Pro, que está aqui no canal, o vídeo que se chama Revisão de Bolsa, se você tem aí seu caderninho de revisão de bolsa, então anote aí nele, artigo 175 da Constituição Federal. Lá está escrito que incumbe ao poder público a prestação de serviços públicos. E lá está escrito que essa prestação, ela pode ser direta ou através de concessão e permissão. Por isso é que a questão está errada, quando ela diz que essa incumbência cabe ao poder público sem exceções. Entendido? Então, vamos seguir para a questão 2. Questão número 2. Essa vai exigir de nós que nós tenhamos a noção de conceito, melhor, a noção do conceito de serviço público. Já avisando que não existe um conceito só de serviço público, não existe só uma maneira correta de conceituar serviço público. Vários são os conceitos que cabe atribuir a serviço público. Um deles está aí na sua tela, se você já estudou a temática. Então, escolha se você concorda ou se você discorda desse conceito de serviço público que está aparecendo aí na sua tela através da questão 2, ok? Então, dê a sua pausa, se deu o seu tempinho,
analise e responda, e vamos ver o slide do gabarito daqui a pouco. Muito bem, o gabarito da questão 2 está correto. Pode-se definir serviço público como sendo a prestação direta ou indireta por parte do poder público de atividades que tenham por objetivo a satisfação das necessidades, tanto as essenciais quanto as acessórias da coletividade. E aí eu trouxe, juntamente com o gabarito da questão, eu trouxe aqui alguns conceitos de 3 grandes administrativistas, um dos nossos clássicos, que é o Eli Lopes, o Carvalho Filho, que eu gosto muito, a Maria Silvia Zanella de Pietro, que vemos muito questões em cima dos ensinos doutrinários dessa autora. Então, se vocês compararem esses 3 conceitos com o artigo 175 da Constituição e depois levar essa comparação ao que trouxe o enunciado da questão 2, vocês vão ver que o enunciado ele tem base, esse conceito trazido ele tem, digamos assim, ele tem base, ele tem fundamento nesses ensinamentos aqui. E eu trouxe aqui um ensinamento aqui da Maria Silvia, nos livros dela, edição de 2018, mas não fique preocupado, é uma edição de 2018, mas o ensinamento continua atualizado, continua contemporâneo. Se assim não fosse, a PRO não teria trazido esse ensinamento aqui para você. Lembram que falamos aqui agora há pouco que não existe só um conceito correto de serviço público? Então veja o que é que a Maria Silvia ensina. Ela diz: não é tarefa fácil definir o serviço público, pois a sua noção sofreu consideráveis transformações no decurso do tempo, quer no que diz respeito aos elementos constitutivos, quer no que concerne à sua abrangência. Aí, prestem atenção nas últimas linhas que nós destacamos aí nesse azulzinho claro. Nas 2 hipóteses, combinam-se em geral 3 elementos para a definição: o material, atividades de interesse coletivo, o subjetivo, presença do Estado, e o formal, procedimento de direito público. Então percebam aí o conceito trazido pelo Carvalho Filho, o conceito trazido pelo Eli Lopes, com esse conceito construído aí no enunciado da questão, que ele foi construído em cima de ensinos doutrinários e também inspirado em cima do que traz o artigo 175 da Constituição. Entendido aí? Então, assim, não é necessário que a gente adote um conceito só. Você pode pegar todos esses conceitos e construir o seu próprio, entendendo esse cerne, que há esses elementos, como a Maria Silvia ensina, a parte material, a subjetiva e a formal. Entendido? Então vamos pular para a questão 3 agora. Questão 3 em nossa tela. Aponte a alternativa que não contém um dos princípios que regem a prestação de serviços públicos. E, em outras palavras, a gente vai procurar a errada, o intruso. Não é isso? Ok. Então, dessas 4 alternativas, vamos dar a nossa pausa no vídeo e escolher qual delas é a alternativa que a gente procura, ok? Ok. Então, nós temos como gabarito a alternativa C, temporalidade e adaptabilidade. Em verdade, se estivesse somente adaptabilidade escrito aí, estaria correto, porque percebam que colocamos aí que adaptabilidade é um sinônimo do princípio da atualidade. Porém, não existe o princípio da temporalidade. Então, ele que é o intruso. Certo? Vamos passar para a questão 4. Questão número 4 agora. A doutrina, ela apresenta uma classificação dos serviços públicos. Essa classificação está aí na sua tela. Realmente a doutrina, ela entende que os serviços públicos, eles podem ser classificados
quanto aos seus destinatários, a exclusividade, a essencialidade e a adequação? Escolha a sua resposta. Maravilha! Gabarito certo. Realmente, a doutrina do direito administrativo, ela traz essa classificação dos serviços públicos quanto aos seus destinatários, quanto à exclusividade, à essencialidade, bem como quanto à sua adequação. Tranquilo? Então vamos ver qual é o conhecimento que a questão 5 vai exigir de nós no próximo slide. Ok, questão número 5. Quais são as formas de delegação de serviço público? Vemos lá no artigo 175 que a incumbência de prestar serviço público é do poder público, porém, ele pode fazer isso diretamente ou de uma maneira indireta. Que maneiras indiretas são essas? É isso que essa questão está pedindo de nós. E aí, escolha então a sua resposta e depois veja no slide seguinte se você acertou. Vamos lá. Opa, coisa boa, coisa boa, coisa boa. Quem escolheu a alternativa B, muito bem, parabéns, parabéns da Pro, você acertou. Então veja lá, eu já tinha dado até, como fala aqui na nossa amada Salvador, já tinha dado até uma pescazinha, né? De onde é que estava a resposta correta. Veja lá, o artigo 175 da Constituição Federal. Vai estar escrito lá que o poder público tem a incumbência de prestar serviço público diretamente ou através da concessão e da permissão de serviço público. Deixei para vocês aí uma observação. Vai lá e lê. Se quiser fazer isso agora, ótimo, que é bom que você já está lembrando. É assim que a gente treina a nossa memória. Uma das maneiras de treinar a nossa memória é fazer algo imediatamente no momento que a gente lembra de fazer. Então, dá uma pausa rapidinho, vai lá no artigo 21 da Constituição e leia os incisos 11 e 12. Você vai ver que está escrito lá que ao Estado incumbe a exploração de determinados serviços e essa exploração ela também pode se dar mediante a autorização. Veja os casos lá, certo? Tem uma certa divergênciazinha na doutrina sobre se alguns concordam, outros não, que a autorização seja uma espécie de delegação de serviço público, porém, vamos, nesse momento, nos ater o que a Constituição Federal nos fala sobre o Instituto da Autorização, que isso é importante e é matéria que pode ser cobrada em prova. Tudo bem? Então, vamos ver o que é que a questão 6 tem para nós. Então, vamos avançar. Ok, questão número 6. A questão número 6 está nos indagando sobre a encampação e a caducidade. Formas de extinção da concessão é assunto campeão em provas de concursos. Então, o conselho da Pro não vá para a sua prova sem saber quais são as formas de extinção da concessão de serviços públicos. E aí a questão quer saber se as principais formas são a encampação e a caducidade. Verdade ou mentira? Confira no próximo slide. Opa! Mais um gabarito correto aí. E aonde está escrito, aonde está a previsão de que a encampação e a caducidade são formas de extinção da concessão de serviços públicos. Vai lá na Lei 8987 de 95, depois abre o artigo 35, veja lá os incisos 2 e 3. No artigo 35, os seus incisos diz para nós quais são as formas de extinção da concessão e os artigos 37 e 38 dessa mesma lei vão falar sobre a concessão, sobre a encampação
e a caducidade. Olha só, a Lei 8987 de 95, ela não diz que a encampação e a caducidade são as principais formas de extinção. Esse conhecimento, podemos nos atrever a dizer que é doutrinário. E esses dois assuntos, encampação e caducidade, são os campeões em prova de concurso. Por isso que podemos nos atrever a dizer que essas são as principais formas de extinção, porque são as mais importantes, aqui tem um regramento um pouco mais refinado, e também são as campeãs de cobrança em prova. Tudo bem? O objetivo dessa maratona de questões, essa mini maratona aqui, é trazer os principais pontos que são cobrados em provas em cima da temática serviços públicos, ok? Então, pode ser que vocês não concordem com esse enunciado dizendo que a encampação e a caducidade são as principais formas de extinção, mas para o mundo do concursos, para que o que nós precisamos saber para a prova, elas são sim as principais formas de extinção. Corretinho? Então, vamos agora para a questão 7. Questão número 7. Tem 3 afirmações aí nesse slide. Qual delas está certa? Uma só, 2 delas, todas as 3? Não vou ler com vocês para não ficar extensa a nossa narrativa aqui, porque essa não é a nossa intenção. A nossa intenção trazendo essas questões é te ajudar a revisar o conteúdo e a solidificar as principais informações sobre a temática serviço público, que é obrigação nossa, como concurseiros, ter isso na nossa cabeça, circulando no nosso corpo, assim como está o nosso sangue, esse conhecimento aqui sobre os bens reversíveis, ok? Vamos conferir a resposta. Já parou o vídeo? Já analisou? Já escolheu sua resposta? Então, vamos lá bater o gabarito. Certo? Gabarito da questão 7, letra D. Apenas as assertivas 1 e 3 estão corretas. Mais uma vez, exigência de conhecimento do texto da Lei 8987 de 95. Lindinho e Lindinha, que está assistindo esse vídeo da Pro no momento, eu não tenho como saber para qual concurso você está se preparando. Porém, mesmo que no seu edital explicitamente, expressamente, não esteja lá no conteúdo programático a Lei 8987 de 95, mas se tiver o tema serviços públicos, você vai ter que estudar o texto dessa lei. Da mesma forma, a Lei 11.079 de 2004, que é a Lei das PPPs. Não há como estudar a temática serviços públicos sem se perpassar por essas leis. Lembrem que o direito administrativo ele não é codificado. Então, todo o entendimento, todo o conhecimento que a gente precisa ter sobre o direito administrativo, ele não vai estar concentrado numa norma só, como, por exemplo, o Código Penal, o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Processo Penal. Nós não temos um Código de Direito Administrativo. Então, o conhecimento sobre esse ramo do direito, ele está em leis esparsas e o conhecimento sobre serviços públicos não vai ser diferente. Ele não está concentrado num lugar só, como estamos percebendo aqui, resolvendo essas questões, ok? Então, assim, não deixe determinados crenças limitantes engessar você. Não tem essa lei na minha prova, não tem essa lei no meu edital, não sou obrigado a estudar. Não coloque em você essa viseira. Não deixe um entendimento, uma crença dessa te limitar, tá bom? Então, vamos aí para a questão 8. Questão número 8. Você sabia que os usuários dos serviços públicos, eles têm direitos? Esses direitos estão expressamente no texto de determinada lei.
E aí, acreditando que você já pausou o vídeo, que você já analisou as alternativas ou que você já pesquisou qual é a lei que traz o direito dos usuários do serviço público, acreditando que você já cumpriu todas essas etapas ou pelo menos as etapas necessárias para descobrir qual é a alternativa correta. Então vamos para o próximo slide, onde está o gabarito. Prontinho, prontinho. E quem achou e quem entendeu que a letra E era a resposta correta, parabéns. Deixei para vocês aí, ó, o arcabouço normativo, aonde está a resposta dessa questão. Artigo 6º da Lei 13.460 de 2017. Você vai ver que esse artigo 6º, ele tem vários incisos e o conteúdo das alternativas de A até D você vai ver presente lá nesses incisos do artigo 6º dessa Lei 13.460 de 2017. Se ela não está expressamente no seu edital, mas está escrito direito dos usuários dos serviços públicos, pelo menos este artigo 6º, aliás, o 5º e o 6º dessa lei, pelo menos esses dois artigos dessa lei, você tem que saber o conteúdo, ok? Então, a alternativa ela é a única que não traz um direito dos usuários dos serviços públicos. O que ela traz é o inciso 4 do artigo 5º. Adequação entre meios e fins vedada à imposição de exigências, palavrinha difícil, exigências, obrigações, restrições e sanções não previstas na legislação. Na verdade, apesar de parecer-se muito com um direito, na verdade, esse inciso 4 do artigo 5º traz um dos deveres do agente público prestador de serviço público. E uma das coisas que ele deve observar, lá está escrito em verdade diretrizes, uma das diretrizes que o agente público prestador de serviço público deve observar é essa adequação entre meios e fins, sendo vedada essa imposição de exigências, agora saiu melhor, né? Obrigações, restrições e sanções não previstas na legislação. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, tem aí o espaço dos comentários para você deixar alguma perguntinha, alguma dúvida para nós, tá bom? Vamos para a questão 9. Questão de número 9, como não poderia deixar de ser, não poderíamos passar por essa mini maratona de questões sem abordar a Lei 11.079 de 2004, conhecida como Lei das PPPs. E de acordo com essa lei, parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, que pode ser na modalidade patrocinada ou administrativa? Responda e vamos conferir o gabarito a seguir. Pronto, gabarito correto, corretíssimo. É o que está escrito lá no artigo 2º da lei. Marque se você tiver a norma impressa aí. Se não imprimiu, vale a pena imprimir. Ela é pequenininha, tem 30 artigos só. E marca aí esse artigo 2º, que ele é bastante importante para a prova de concurso. Tudo bem? Vamos à nossa derradeira questão, questão 10. Vamos lá ver qual vai ser a saideira. Vamos lá. Beleza, então. Questão 10 em nossa tela. Uma questão com assertivas para a gente analisar. Então, já sabemos o procedimento. Vamos dar uma pausa. Vamos analisar as assertivas. A questão pede que se indique as corretas. Então, dentre as 3, vamos ver quais estão corretas para a gente marcar o gabarito e conferir no próximo slide. Muito bem, gabarito da questão 10, letra C. Todos os itens são verdadeiros e você pode conferir lá no artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 11.079 de 2004. Todos os 3 incisos foram redigidos e inspirados no que está escrito
neste parágrafo 4º, lá do artigo 2º da Lei das PPPs. Tudo bem? E então, meus lindinhos e lindinhas, aqui a gente se despede, agradecendo pela confiança, agradecendo sua audiência, sua atenção. Qualquer dúvida, já sabem, tem o espaço aqui dos comentários para vocês deixarem a dúvida, ou procure a gente lá no Instagram, @prodabanca. O link para você acessar diretamente o nosso perfil está aqui também na descrição do vídeo, assim também como o material da aula em PDF. Tudo bem? Beijos da Pro.